É isso aí, galera. Vamos então continuando agora com trigonometria, parte 3. Trigonometria em triângulos quaisquer. O tema dessa aula é o teorema dos senos. Teorema dos senos. Ficou muito ruim, vou melhorar. Aí, agora sim. Bom, teorema dos senos, que funciona para triângulos quaisquer, também começa da mesma maneira que o teorema dos cossenos. A gente utiliza um triângulo qualquer. Eu vou usar um recurso aqui para a gente ver qual é o triângulo qualquer que nós vamos utilizar. Este é o triângulo qualquer que a gente vai utilizar. É um triângulo ABC e eu desenhei a circunferência circunscrita a esse triângulo. Todo triângulo tem uma circunferência circunscrita. Aqui está indicado o raio desse triângulo. Bom, esse triângulo é um triângulo qualquer, ele tem ângulos aqui que eu desconheço, não sei que ângulos são. E para a gente utilizar o teorema, descobrir, na verdade, o teorema dos senos, a gente vai fazer o seguinte artifício aqui. A gente vai trocar de posição o ponto A, mudando esse triângulo de forma, porém ainda dentro da circunferência. Então a forma de demonstração é essa. A gente sai de um triângulo qualquer, que era aquele outro triângulo, e passa para esse formato de triângulo. O que acontece agora? A gente agora traz aquele triângulo para a nossa lousa principal e vamos fazer a seguinte análise agora. É importante a gente recordar das propriedades de triângulos e lembrar de uma propriedade que é muito importante, que é a seguinte. Como eu trouxe esse ponto A do triângulo ABC de maneira que o centro da circunferência fique alinhado com os pontos B e A, ou seja, colineares, então eu começo a perceber que aqui é igual aqui, que é igual ao raio, porque do centro até a circunferência mede raio. E quando o diâmetro de uma circunferência é lado de um triângulo, então esse triângulo é triângulo retângulo. Muito bem. Como todos os triângulos têm lados, eu vou nomear esses lados como de costume. Aqui vai chamar lado A, porque é oposto ao A. Aqui vai chamar lado B, porque é oposto ao B. Então vou fazer o seguinte, vou marcar aqui o ângulo A, como sendo um exemplo, uma referência que eu vou utilizar agora nesse triângulo. Então, o importante para mim agora é o ângulo A. E lembrando do triângulo retângulo, eu posso escrever a seguinte equação. Lembrando que aqui é raio, e aqui também é raio, e aqui também é raio. Então, eu posso escrever, por exemplo, que seno de A é igual a cateto oposto ao A minúsculo, dividido por R mais R, 2R, que é a hipotenusa. Então, esse aqui está sendo cateto oposto e hipotenusa. Mas se eu quiser levar em consideração o cateto B, posso escrever também a seguinte relação. Seno de B
é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vai ser B dividido por 2R. Vou fazer umas pequenas modificações algébricas aqui, só para a gente ver o que acontece. Eu vou multiplicar dos dois lados por 2R, os dois lados da igualdade. Multiplico por 2R aqui, multiplico por 2R aqui. Quando eu faço isso, eu vou simplificar isso aqui. E aqui não. Eu vou fazer isso do outro lado também. Multiplico por 2R aqui, multiplico por 2R aqui. E olha o que fica como resultado. Aqui simplifica. Então, vou ter o seguinte. 2R seno de beta igual a B. E desse lado, 2R seno de A, eu falei beta, né? Seno de B. Seno de A igual a A. Esta equação eu vou dividir por seno de A dos dois lados. E esta eu vou dividir por seno de B dos dois lados. Seno de A com seno de A dá 1. Como aqui deu 1 e aqui deu 1. E seno de B com seno de B também dá 1. Então, eu tenho o seguinte resultado simplificado agora. 2 raios significa diâmetro, né? É igual ao A dividido pelo seno de A. Na outra equação, fico com 2 raios igual a B dividido por seno de B. Então, uma conclusão lógica, se 2 raios é igual a isso e outro 2 raios é igual a esse outro, então a conclusão é que esses dois elementos são iguais. Então eu posso escrever tranquilamente que A dividido por seno de A é igual a B dividido por seno de B. E isso é igual a 2R. Os dois, né? Cada um deles é igual ao 2R. Continuando. Ainda falta alguma coisa para a gente falar do lado C, né? Então, vamos observar o seguinte. Se por outro lado eu tivesse feito as seguintes alterações no triângulo ABC, ao invés de levar o ângulo A para cá, tivesse permanecido com o ângulo A e tivesse mudado o vértice B até aqui, então o 90 graus seria localizado aqui e eu teria o ângulo B e o ângulo C. Então vamos olhar isso um pouco mais de perto. Então, continuando aqui, a gente vai reparar o seguinte. Quando eu tomo como referência o ângulo C, nesse ponto aqui, então, eu preciso lembrar também que aqui vai ser 90 graus. Então, se o ângulo C é o nosso referencial aqui, eu lembrando que o vértice oposto é o C e o vértice oposto ao B é B minúsculo, eu tenho como BC é diâmetro agora, isto aqui é o raio, isto também é raio, que é igual a este raio. Então, é R, R e R. Com isso, a gente consegue montar a seguinte relação. Seno de C
é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de C é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 2R. Se eu fizer o mesmo procedimento que eu fiz ali em cima, vou chegar à seguinte conclusão. 2R é igual a C dividido por seno de C. Vamos olhar ali em cima um pouquinho? Olha só, se 2R é igual a isso, que é igual a isso, e aqui 2R também foi igual a C sobre seno de C, então a conclusão final dessa história toda é que num triângulo ABC qualquer, o lado A dividido pelo seno de A dividido pelo seno de A é igualzinho ao lado B dividido pelo seno de B, que também é igual ao lado C dividido por seno de C. E todos esses dão o mesmo resultado, porque são iguais, inclusive, ao dobro do raio da circunferência circunscrita. Então, eu tenho o ângulo A e o lado A oposto. Tenho o ângulo B e o lado B oposto. E tenho o ângulo C e o lado C oposto. Esta é a relação conhecida como teorema dos senos. Esse é o teorema dos senos. Teorema dos senos. Vamos então para um exemplo número 1, para começar a utilizar o teorema dos senos. Vamos então para resolver o problema. Na figura a seguir, o raio da circunferência mede 12. Calcule o valor do lado x no triângulo. Então vamos lá. Primeira coisa é identificar que nós vamos utilizar a lei dos senos. Apesar de eu ter apenas um lado do triângulo e o lado que eu tenho eu quero calcular, eu tenho dois ângulos. Tenho o ângulo de 30 e o ângulo de 45. Então eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar no lado que eu estou querendo calcular, que é o x, e com ele eu vou utilizar o ângulo oposto. E como é teorema dos senos, porque veja, o dos cossenos não daria para usar, eu não sei lado de nada quase. Só sei não. Quero saber um dos lados e não conheço os outros dois. E a única coisa que eu sei é o raio da circunferência, só que aqui não é diâmetro. Aqui é um triângulo qualquer. Então vamos lá. X igual x dividido por seno de 45 igual a 2R. 2 vezes o 12. Então vamos fazer o seguinte. Vamos já multiplicar aqui, ó, seno de 45 inteiro. Eu vou multiplicar por seno de 45 dos dois lados. Antes de substituir o seno de 45, eu já simplifico aqui, que dá 1. E agora eu fico já com praticamente a resposta do problema. X igual 2 vezes 12 vezes o seno de 45. Seno de 45, para quem não lembra, é raiz de 2 sobre 2. Isso vai permitir que eu simplifique esse 2 com esse 2. E a resposta do nosso problema vai ser x igual 12 vezes raiz de 2.
Se eu quiser saber qual é o comprimento exato, aí eu preciso ter a noção de quanto é raiz de 2, que é aproximadamente 1,41 ou 1,4. Então eu tenho que realizar essa conta. 12 vezes 1,4, 4 vezes 2, 8, 4 mais 2, 8, e 1 vezes 1, 188. Então, aproximadamente 188 não, porque tem uma vírgula aqui, então vai dar 18,8. X é aproximadamente 18,8. Como 1,4 é apenas uma aproximação, porque isso é um número irracional, então a gente tem uma resposta aproximada aqui. Chegamos então ao fim do primeiro exemplo. Vamos para o exemplo número 2. Calcule na figura a seguir o valor de x. Então vamos observar aqui os dados do problema e os elementos que a gente conhece. Eu tenho aqui um lado x que eu quero descobrir, um lado 5, um lado que eu não tenho nem ideia do que seja, um ângulo de 45 graus, que eu conheço o valor de tabela, e um ângulo de 75 graus, que eu não conheço o valor de tabela. Então vou prestar atenção nesses elementos e vou pensar o mais fácil de todos, que é tentar descobrir quanto vale esse ângulo aqui. O ângulo que está faltando aqui, se a gente lembrar da teoria, a gente sabe que a soma de três ângulos internos de um triângulo é 180. Então, vou chamar isso aqui de uma letra qualquer, pode ser uma letra Y. Então, o Y é um dos ângulos internos que está faltando, porque com os elementos que eu tenho atualmente eu não consigo fazer nada. Então, vamos calcular o valor de Y. Y mais 75 mais 45 é igual a 180. Isso é conhecido como teorema angular de Thales, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Y mais, que a gente vai ter 120. 120 igual a 180. Se a gente tirar 120 dos dois lados agora, a gente vai chegar ao resultado de y, que é 60 graus. Então, acabamos de descobrir o valor de y, que vai permitir a gente tentar resolver o resto do problema. Aqui já tinha simplificado. Então, vamos lá. Agora eu já sei que no lugar do y é 60 graus. Então, posso até, se eu quiser... Não, tá horrível isso. Se eu quiser, eu posso trocar aqui por 60 graus. Nessa altura já dá para fazer isso. Então, vai ficar aqui 60 graus. Agora eu já consigo resolver o problema, porque eu tenho um ângulo e o seu lado oposto, e eu tenho o ângulo de 45 aqui e o lado oposto que eu quero descobrir. Então, posso fazer o teorema dos senos, que é x dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 45, é igual a 2 raios? Não, 2 raios não serve. Então, vou fazer o outro lado, 5, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o seno de 60. Muito bem. Agora, o que eu faço? Posso fazer aquilo que o pessoal fala de multiplicar em cruz, né? Multiplica esse por esse por esse. Então, vamos ver como é que fica. Vai ficar x vezes seno de 60. Percebam que eu não troquei ainda os valores, para evitar confusão.
Porque eu sei que os valores de seno de 45 e de 60 são frações. Então, eu primeiro multiplico em cruz aqui, e na sequência que eu vou substituir os valores. 5 vezes seno de 45. Então, agora eu vou trocar pelos valores de tabela que a gente já conhece. X vezes seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Para quem não lembra os valores de tabela, eu vou colocar eles aqui do lado. Pronto, está aí a tabelinha. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, vamos continuando aqui. Igual 5 vezes raiz de 2 sobre 2. Nessa equação, se eu multiplicar por 2 dos dois lados da igualdade, olha o que acontece. Eu multiplicando por 2 dos dois lados, eu vou poder simplificar esse 2 com esse 2 e esse 2 com esse 2. E eu posso também, para ajudar a antecipar os problemas que eu vou ter daqui a pouco, multiplicar por raiz de 3 dos dois lados. Mas eu não vou fazer isso dessa vez não. Dessa vez eu vou passar limpo já o que eu já fiz. Olha só. X raiz de 3 igual a 5 raiz de 2. Então, vou dividir por raiz de 3 dos dois lados. Dividindo por raiz de 3 aqui e dividindo por raiz de 3 aqui. Deste lado vai ter simplificação, fica só x. Do lado de lá ficou 5 raiz de 2 sobre raiz de 3, que nós somos obrigados a racionalizar por uma questão de formalidade matemática. Então, a gente já vou multiplicar aqui por 3 em cima e embaixo, por raiz de 3, e a resposta final vai ser x igual 5 raiz de 6 dividido por raiz de 9, que é 3. Então, com isso, a gente chega ao valor numérico do lado do triângulo que a gente queria descobrir. Muito bem. Bom, é isso aí. Então, essa aí foi o teorema dos senos, também conhecida como lei dos senos. E vou encerrando por aqui. Na próxima aula de trigonometria, a gente vai ver como calcular a área do triângulo em função dos lados e um ângulo. Então, fico por aqui. Qualquer dúvida, o pessoal que me conhecer, entre em contato aí. Grande abraço, até a próxima. Fui!